ozonioterapia. Quem diria, Estevão Limana, que esse assunto ia voltar depois de tanta discussão durante a pandemia? E agora tem uma lei que autoriza a terapia com ozônio em todo o país. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Esse tratamento foi alvo, de controvérsia. Durante a pandemia de Covid-19, é o Estevão que vai explicar para a gente quais são os tratamentos que esse tipo de ferramenta vai ser aplicada. Estevão. Olá, Elisa, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Live CNN. É assunto polêmico, foi sim tema de boa parte do início do tratamento da Covid-19, principalmente lá em Itajaí, no litoral catarinense, quando o prefeito até incentivou que a população tivesse aplicações de ozônio para que pudesse aumentar a imunidade e também para que pudesse enfrentar a Covid-19 naqueles primeiros meses em que o coronavírus era descoberto aqui no Brasil. A medida lá teve muita polêmica, o prefeito precisou voltar atrás e não disponibilizar esse tipo de tratamento porque a medicina ainda não confirma com evidências científicas qual seria então a valiosidade desse tipo de ação. Mas a lei que a gente veio aqui para falar é a respeito de regulamentar esta ação. Essa lei foi sancionada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ela traz que a ozonioterapia é um procedimento de caráter complementar e não um tratamento único e que isso, inclusive, precisa ser dito aos pacientes no momento das consultas. A lei determina ainda que o método só possa ser realizado por um profissional de saúde que possua nível superior e que esteja inscrito no Conselho de Fiscalização Profissional e com uso de equipamentos que são permitidos pela Anvisa. Este projeto de lei, ele originalmente era de autoria do ex-senador Waldir Raupp, do MDB de Rondônia, e continha a previsão de que esse procedimento só poderia ser realizado por médicos. Mas, quando o texto foi avaliado pela Câmara dos Deputados, sofreu alterações e permitiu que qualquer profissional de saúde com ensino superior pudesse realizar esse procedimento. Portanto, agora, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos também podem utilizar esse tratamento que, segundo eles, ele é eficaz contra inflamações, contra bactérias e também fungos. E hoje a Anvisa só indica esse tipo de tratamento, a ozonioterapia, para procedimentos odontológicos e estéticos. Eu volto com você. Ei, Estevão Limana, que esse assunto vai dar o que falar essa semana, hein? Obrigada, Estevão. Deixa eu acrescentar aqui dois aspectos bem importantes. Primeiro, a gente está falando de um assunto que saiu de dentro do Congresso Nacional. Um debate entre senadores, deputados, foi aprovado em cada uma das casas, chegou na mão do presidente Lula e Lula sancionou essa lei que autoriza a ozonioterapia. Não estamos falando, então, de um projeto que tenha saído do Ministério da Saúde. É até interessante levantar aqui essa interrogação para que nós possamos trazer, eventualmente, uma posição do Ministério. 2 meses atrás, a Academia Nacional de Medicina já estava se posicionando e enviando um ofício à presidência da República, a Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo o seguinte: recebemos com perplexidade e extrema preocupação, pois estamos falando de um assunto de matéria de saúde. Não temos conhecimento de trabalhos científicos que comprovem a eficácia da ozonioterapia e cabe esclarecer ainda que essa prática não está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Posicionamento da Academia Nacional de Medicina. E eu vi agora há pouco também um médico, uma fonte que disse o seguinte, que de fato a Anvisa aprovou para alguns tratamentos dentários, mas não há qualquer fundamento. O Conselho Federal de Medicina não reconhece como tratamento válido e a sociedade médica está perplexa com esse não veto, sem falar que legislativo não tem autoridade para dizer o que presta e o que não presta para assuntos da saúde, ou seja, deputados e senadores opinando. Isso aqui foi uma opinião de uma fonte da área da saúde. Então, deixemos aqui aberto esse espaço para debate tão importante em relação à ozonioterapia, que foi veementemente criticada durante o período de Covid-19. Beleza?